a gente diz que é um impacto emergente, um impacto recente, porque ele tem sido estudado há poucos anos. O primeiro trabalho que trata de microplástico especificamente foi publicado em 2018, não tem nem 10 anos ainda. Porém, ele é um problema que ocorre desde a produção do plástico em escala industrial. Então, é um problema que já ocorre há cerca de 80 anos, né, da produção do plástico em escala industrial. Aí, conforme as cidades na Amazônia vão crescendo e o uso do plástico vai aumentando, esse descarte irregular, né, e muitas vezes a falta de descarte pelo poder público, né, de resíduos sólidos, resíduos líquidos, o próprio tratamento de esgoto. Então, são todos fatores que levam à distribuição, né, irregular desses materiais no ambiente. Isso leva, então, a um cenário que a gente tem atualmente de uma ampla distribuição de plásticos e microplásticos na Amazônia, até mesmo muitas vezes distante das cidades, porque esses materiais eles são carregados pela água da chuva, pelos rios, tá? E parte deles dispersados até pelos próprios animais, né, e homem. Então, até em áreas que são mais remotas ali, longe de cidades, a gente encontra essas partículas de plástico. Na verdade, essas são estimativas, tá? São estimativas de outros autores, na verdade, não é uma estimativa minha. Então, a gente tem autores que colocam a bacia hidrográfica do Rio Amazonas entre a segunda até a sétima bacia mais poluidora em relação à emissão de plásticos, tá? Então, a quantidade de plástico que é despejada. Então, isso varia do segundo lugar até o sétimo lugar, dependendo do autor, tá? Então, veja que não é uma estimativa muito precisa, é algo que ainda está sendo estudado com mais profundidade. Eu não vou me recordar assim de memória a quantidade de toneladas de plástico, mas mesmo porque isso varia entre autores, né? Na verdade, a gente tem um autor que diz que é a segunda, outro que diz que é a quinta, outro diz que é a sétima maior bacia. Então, essa quantidade em toneladas de plástico despejado pelo Rio Amazonas, ela varia. Mas a gente também tem um outro problema, que são os navios que passam na costa amazônica, na plataforma continental amazônica, e esses navios também despejam lixo de maneira, muitas vezes, ilegal, né? Eles não trazem o lixo para o continente, eles liberam na água. E isso também acontece nos rios da Amazônia. Muitas embarcações, elas não retêm o lixo até chegar no porto, elas descartam irregularmente na água dos rios. Então, a gente também ainda tem essas outras fontes de poluição plástica. Assim, a gente tem o que a gente pensa que é mais didático, né? Que sai do rio para o oceano, mas também tem uma parte que vem do oceano para o continente. É o lixo marinho que chega até nós também, na nossa costa. Existem riscos ambientais, para a saúde, para a biota, para os animais, tá? Existem diversos riscos de contaminação e poluição por plásticos e microplásticos. A gente tem estudado bastante isso aqui na Universidade Federal do Pará, nosso grupo de pesquisa em microplásticos da Amazônia. E o que acontece em relação aos microplásticos e plásticos também, muitas vezes a gente tem plásticos, alguns tipos de plásticos eles são tóxicos. A maioria não é. A maioria desses plásticos são inertes, né? Eles não são tóxicos. Porém, durante a fabricação desse material, são adicionados aditivos químicos, e esses aditivos químicos são potencialmente tóxicos, alguns deles são bastante tóxicos. Eu destaco aqui aquelas substâncias que são retardantes de chama, né, que retardam que o material pegue fogo, né, entre em ignição. Essas substâncias são bastante tóxicas no geral, né. Alguns pigmentos, algumas tintas que são adicionadas ao plástico. Um exemplo é a rede de pesca. A rede de pesca ela é feita do nylon. Esse nylon, geralmente de alta densidade, ele não é diretamente tóxico, mas a tinta azul que se adiciona nessa rede de pesca, essa tinta é tóxica, né? E é potencialmente cancerígena, inclusive. Então, a gente tem aditivos químicos que tornam esses plásticos tóxicos. Isso é um problema porque nas partículas de microplástico, essas substâncias persistem nelas, né? Então, o microplástico ele pode ser acidentalmente ingerido, né? E embora ele não seja tóxico, a tinta que permanece nele é tóxica. Para piorar a situação, o microplástico, quando fica muito tempo na água, no ambiente, ele acaba servindo de casa, né? Acaba servindo de ambiente para a instalação de bactérias. E algumas bactérias que são potencialmente patogênicas, ou seja, bactérias que potencialmente causam doenças em animais e no homem. Então o microplástico ainda pode funcionar como um vetor
né, de transporte de bactérias potencialmente perigosas. As soluções, acho que elas começam da gestão ambiental, a gestão dos resíduos sólidos, né, que é um problema não só no Brasil, mas especialmente na Amazônia, né, na região norte esse problema é maior, com municípios que ainda não possuem, né, coleta e tratamento, destinação de resíduos sólidos. Os municípios do Marajó, a gente está hoje em 2025, né, se a gente pensar, poxa, no ano 2025 ainda é muito comum que municípios no Marajó queimem o lixo, né, façam a queima do lixo. Então a gente tem esse problema grave de gestão de resíduos sólidos. Então, quando a gente passar a separar o reciclado do não reciclado com eficiência, quando a gente começar a fazer a coleta, a destinação eficiente, né, então um destino eficiente dos resíduos sólidos, a reciclagem, e até mesmo o consumo, né, o consumo que vai desde políticas públicas. Eu gosto do exemplo da sacolinha de plástico, né, que já foi banida em alguns países e já foi banida até em alguns municípios do Brasil, vai e volta. Então é um exemplo. Tem países que as sacolinhas plásticas já são proibidas. Então o cidadão é obrigado a usar uma sacola renovável. Mas quando a sacola de lixo, a sacolinha plástica ali do supermercado, por exemplo, ela é gratuita, que nós como cidadãos tenhamos essa consciência de levar a nossa própria sacola de pano, né? E aí a gente reduz o uso e o consumo de plástico. E principalmente esse plástico a gente chama de plástico de uso único, que é um plástico que a gente usa apenas uma vez e depois joga fora, né?